Olá, eu sou o professor Cipriano. A gente vai ter uma grande satisfação agora de entrevistar um produtor de agroecologia e, por isso, a gente vai pedir para que se apresente. Meu nome é Guilherme Albuquerque. Eu sou médico sanitarista, que acabo de me aposentar da Universidade Federal do Paraná, quando lecionava na saúde coletiva. E lá participava do Observatório do Uso de Agrotóxicos e Consequências para a Saúde Humana e Ambiental. E foi, então, através das pesquisas nesse espaço que eu me aproximei da agroecologia. E hoje, aposentado, tive a oportunidade de experimentar essa prática aqui em Piraquara. Guilherme, o que é a agroecologia? Entendo que a agroecologia é uma agricultura de base ecológica, ou seja, com a apropriação dos fundamentos da ecologia, a incorporação dos saberes ancestrais de forma sistematizada, se desenvolve, então, uma prática que realiza a potencialização da vida, dos recursos naturais. A ação humana sobre a natureza é diferente da agricultura convencional. Ao invés de degradar, subtrair, intoxicar, envenenar, ela potencializa, então, as possibilidades da natureza, ela retribui ou repõe aquilo que ela utiliza, ela vai melhorando a capacidade produtiva do espaço onde atua. Quer contar para nós como é que se dá essa tua experiência com o teu espaço de produção agroecológica? Eu sou um iniciante nessa prática. Então, temos aqui uma horta, um esboço de uma agrofloresta ainda muito incipiente, a produção de ovos de uma forma natural, assim, orgânica, né? São galinhas caipiras tratadas com alimentação natural e com uma ração que nós mesmos confeccionamos, que é com componentes orgânicos, transgênicos, sem agrotóxico, a criação de abelhas indígenas sem ferrão e abelhas africanizadas, né? Então, dessa tua prática, tua experiência, e poderia falar um pouco dessa produção, assim, da sua técnica, e a partir do princípio do fundamento da agroecologia, mesmo que seja uma produção, uma experiência incipiente ainda? Dessa lógica, então, para o capital, a degradação é positiva, né? Pois gera novas necessidades de consumo. A agroecologia vem contra isso tudo, né? Procurando potencializar aquilo que a natureza nos oferece, proteger e criar uma relação social solidária, como eu falei, favorecendo a vida e o bem viver. A ideia, então, é tentar utilizar os recursos da própria natureza, proteção do solo, né? Não degradação do solo, então controle, medidas para controlar, para não permitir a erosão do solo, para manter a vida no solo, a biodiversidade, o não uso do veneno, então do agrotóxico. O agrotóxico é um veneno, né? Feito para matar. Ele era arma química para utilização na guerra. Depois da guerra ele foi utilizado então para fazer aquele modelo da agricultura conhecido como Revolução Verde, que é a monocultura em grandes latifúndios e com a utilização do veneno. Tudo atendendo à necessidade do mercado, à necessidade do capital, né? Este veneno é uma mercadoria que, consumida, gera doença, que a doença gera uma nova necessidade de consumo, que é o cuidado médico, os medicamentos anticâncer e outros problemas que o veneno causa. Então, tudo funcionando perfeitamente para o capital, mas não para a vida, não para os seres humanos, né? A agroecologia, ao contrário, prioriza a vida, o bem viver, as relações solidárias. Nesse sentido, ela é anticapitalista, né? O capitalismo, que é um modo de produção que objetiva, antes e acima de tudo, a valorização do valor, o que obtém através da exploração do trabalho, né? Para a transformação de tudo em mercadoria. O solo,
a água, a semente, os agrotóxicos, esses medicamentos que eu falei. A minha horta aqui, que ainda está no início, realizo a cobertura do solo, cobertura morta ou cobertura verde, utilização de esterco e não de adubo químico, jamais utilização de agrotóxico. Tu falasse, né, comparação entre dois tipos, né, de agricultura, né? Uma de um regime capitalista que visa a exploração, que daí nós temos o agronegócio, e a outra é a agroecologia, o agrofloresta, né, que tem sua origem, como já falou, né, histórica dos povos tradicionais, originários. Nesse caso, né, como é que tu vês a produção do agronegócio? Seria interessante colocar esse aspecto no sentido de tanto a natureza como a economia, né, e a saúde da população. Entendo que o agronegócio é uma esfera do capital que segue a lógica do capital como em todos os setores, né? Realiza muito bem o seu objetivo, que é valorizar o valor, é obter lucro a partir da exploração do trabalho humano, a partir da exploração do meio ambiente, sem qualquer preocupação com a preservação, na verdade, né? Porque degradar o solo requer o consumo de mercadoria. Isso serve para essa esfera do agronegócio, que é a indústria química, que produz tanto agrotóxico quanto os insumos químicos, adubos químicos, quanto medicamento contra as doenças que isso tudo causa. Então, tudo funciona perfeitamente para o capital, para esse segmento do capital. O desenvolvimento de mecanismos, de máquinas e de tecnologia para a produção está sempre subordinado a esta lógica. Os recursos, mesmo públicos, são destinados a essa lógica, né? A financiamento vultuoso, a isenção fiscal para o uso de veneno, para o uso desta lógica, o que não há para uma agricultura limpa, uma agricultura saudável, uma agricultura que produz valor de uso, que produz alimento, que produz coisa que é útil para a vida da maioria da população. Se prioriza esta agricultura que produz valor de troca, que produz capital para o capitalista. Sobre essa relação, é bom acentuar essa relação entre o comércio do produto dos produtores da agroecologia, né? Como é que está desenvolvendo isso, né? Falas da produção de ovos, do mel, né? A Feira de Agroecologia de Piraquara é um espaço muitíssimo interessante para viabilizar a comercialização. Eu não tenho experiência no comércio, né? Então tenho, como a maioria dos produtores, alguma dificuldade para comercializar. E mesmo para produzir. Vejam que as exigências impostas para a produção de ovos, elas são pautadas naquela avicultura industrial, assim como a apicultura. Os recursos, as instalações exigidas são pensadas para uma grande indústria de ovos ou de mel, não para o pequeno produtor. O pequeno produtor tem que vender para um atravessador, eu diria, tanto o ovo quanto o mel, para que ele possa ser aceito oficialmente no mercado. Não há políticas também, então, que favoreçam, que facilitem a pequena produção. Há exigências que não têm cabimento para um pequeno produtor, que não são necessárias, sanitariamente, economicamente inviáveis. As dificuldades são muito grandes. Na produção de ovos orgânicos, por exemplo, a confecção da ração é muito difícil. Eu agora estou conseguindo produzir um pouco do milho orgânico, não transgênico e sem agrotóxico, que está cada vez mais difícil encontrar, e consegui fazer um acordo com outros produtores aqui da região para obter o milho, então. Agora, o farelo de soja, que é a soja já industrializada, né, um subproduto da indústria do óleo de soja,
O farelo de soja orgânico é muito difícil. Eu consigo comprar lá no oeste do Paraná a um preço muito elevado. Então, todas essas dificuldades vão, às vezes, inviabilizando a produção agroecológica e a produção orgânica, favorecendo o grande produtor, o produtor convencional e o produtor de um alimento envenenado, que é um commodity, na verdade, que é uma mercadoria. O que mais interessa para o capital é que aquilo seja uma mercadoria, que a venda realize o valor produzido pelo trabalhador, pelo trabalho. A qualidade do produto que é vendido é um detalhe para o capital, né? Para o mercado, diferente da produção agroecológica. Tu apontas, então, como benefícios, né? Por que produzir a agroecologia, um sistema de agroecologia? Quais são os benefícios ambientais, sociais, econômicos, para a saúde, né? Enfim. Bom, os benefícios para a saúde são indiscutíveis, né? É um alimento, não é a mesma mercadoria que está sendo vendida. Na agroecologia, é um alimento puro, um alimento. Na agricultura convencional, é um alimento envenenado, é um produto envenenado. Então, não é o mesmo produto. Começa por aí. Eu tenho o maior prazer e o maior orgulho de produzir um alimento que faz bem para a saúde. Eu, como um profissional de saúde, da área da saúde coletiva, tenho o maior prazer, o maior orgulho disso. Tem grandes dificuldades nessa produção, mas eu encaro com a maior tranquilidade essas dificuldades, justamente por saber disso. Mesmo que eu tenha uma margem de lucro ou de rendimento que me permita sobreviver muito pequena, a grande finalidade eu estou conseguindo atingir, que é fornecer um alimento de boa qualidade. Isso está acima de tudo para mim. E as relações sociais que vão se estabelecendo, de alguma forma trazer essa discussão para a sociedade, que esta sociedade precisa ser repensada, uma sociedade que precisa ser construída a serviço da vida, da plena realização da condição de humanidade em cada um, da felicidade. Esta questão, acho que a agroecologia também nos permite, também possibilita essa discussão, essa reflexão. Isso até nas próprias relações comerciais que se estabelecem nos espaços como aquela feira agroecológica, né? A generosidade dos feirantes, uma relação menos aviltante, menos saqueadora do que esta do capitalismo em geral, embora a nossa atividade agroecológica seja também uma atividade capitalista, né? Porque dentro de uma sociedade capitalista é impossível fazer uma atividade que assim não o seja. Mas ela, de alguma forma, questiona os fundamentos do capitalismo e, a meu ver, contribui para que, a longo prazo, para que, junto com outras reflexões, se crie a possibilidade de superação deste modo de produção. Diante disso, né, a gente encontra alguns obstáculos, como já foi acentuado por ti. E o que tu colocas como desafios, como conquistas, né, a ser promovidas? E tu vês esse movimento como uma grande perspectiva de transformação do capitalismo, como tu falas, né? E como é que isso vai se dar no processo? Este movimento sozinho não vai transformar a sociedade, mas ele contribui para essa reflexão e eu acho que pode contribuir para a sua superação. As dificuldades, os obstáculos vão desde essas questões mais gerais que eu falei. Essa sociedade está organizada para o capital, e para o grande capital, para o agronegócio. Não está organizada para atender as necessidades do agricultor familiar, do agroecológico. Esse é um grande obstáculo a ser enfrentado. O financiamento público, por exemplo, como eu anteriormente mencionei, por que que a produção agroecológica é mais cara, a princípio, nem sempre, né? A princípio, do que a convencional? Tem uma questão aí da produção em larga escala, é lógico que tem isso, tem a questão de que a prática agroecológica, às vezes, exige mais tempo de trabalho humano para a realização do produto,
mas também há uma subvenção, um financiamento, quase que uma doação, né? Porque o Estado abre mão de grande parcela de impostos, uma grande isenção fiscal para a agricultura convencional, o que não ocorre para a agricultura agroecológica. Então, este é um outro ponto que tem que ser enfrentado e é um obstáculo difícil de ser superado, mas acho que temos que apontá-lo também. E a própria informação da população em geral. A população precisa saber que o alimento produzido de forma convencional frequentemente produz morte, câncer, lesão neurológica, impotência, infertilidade. Então, uma série de doenças. Você pode escolher qualquer órgão, qualquer sistema, qualquer aparelho do seu corpo, que haverá um agrotóxico que vai lesar. Então, os agrotóxicos, como eu falei anteriormente, são venenos feitos para matar organismos. E esses, claro, não é feito para matar o ser humano, mas acaba causando isso também. Esta ingestão, ou de uma grande quantidade, de forma aguda, causando intoxicação aguda, ou de uma quantidade muito pequena ao longo dos anos, causando uma série de doenças em toda a população. Então, esta informação, esse conhecimento precisa ser mais divulgado, e as vantagens da agroecologia, tanto das relações com a natureza, quanto das relações entre os seres humanos, e o produto dela precisa ser mais conhecido pela população em geral, para que ela também exija e contribua para que ocorra o avanço dessa área. Agradeço, né, o seu tempo e a sua contribuição, né, a socialização do seu conhecimento conosco, e certamente iremos beneficiar a todos e todas, né, com esses conhecimentos. E agora eu queria que tu dissesse as tuas considerações finais sobre essa temática. Penso que esse movimento é muito interessante, que nasce aqui, ou não sei se nasce agora em Piraquara, mas vai tomando corpo em Piraquara nesse momento, que exige a união de todos esses produtores, e acho que temos que criar espaços de convívio ou de reflexão, de debate, para que todos avancem na compreensão do que é a agroecologia e no que é necessário para fazer com que ela prospere e beneficie a sociedade em geral.